A BlackRock manda no mundo? Quem que Como diria o controla Monark? a BlackRock? Manda no mundo mesmo, Facã? BlackRock é um agente financeiro, né? Ele é um fundo... BlackRock é um agente financeiro. Ele não é... Ele é um player e os gestores dele trabalham para os cotistas dele. Certo. Que os cotistas dele são famílias ricas. Gente rica. Gente que pode ser muita gente ali cujo dinheiro tem a origem nessas famílias muito tradicionais e muito dinásticas globalistas. Quem são as famílias mais ricas do mundo hoje? Quem são essas pessoas? Existe essa coisa de algumas famílias terem tanto poder que elas manipulam algumas coisas do poder aí? Sim. A família mais rica do mundo hoje em termos de poder é a família Rothschild, que são os banqueiros há 400 anos e eles não precisam ter dinheiro. Eles conseguem decidir quem recebe crédito. E quem empresta dinheiro, cria dinheiro, né? Então, se você fabrica dinheiro, não importa se você tem ou não, você fabrica dinheiro. Eu quero montar uma empresa, eu chego pro banco, põe dinheiro ali naquela conta. Pronto, fabriquei dinheiro. Se você tem o poder de decidir para quem você vai conceder o crédito e quanto, você tem o domínio. Mas eles estão por trás do que exatamente? Da maioria dos bancos e dentro desses fundos. Eles são os maiores acionistas, por exemplo, do JP Morgan. Entendi. E não só isso, o JP Morgan é o maior acionista do Fed, porque o Fed é uma instituição mista. Ela é pública e privada. Ela é mais privada do que pública. Ela é mais privada do que pública. E os donos do Fed são bancos. E o JP Morgan é o maior, e essa família provavelmente é o maior acionista do JP Morgan. Então, no final, eles mandam até no Banco Central americano. Eles mandam. Você acha que o presidente americano decide quem vai ser o chairman do Fed? Nada, ele recebe uma listinha lá e ele tem que escolher um deles. Os caras que não nomeiam. Entendeu? O que mais eles têm envolvimento? Eles estão em qual outro segmento? Eles têm envolvimento com várias empresas no mundo. E eles têm envolvimento em governo. Eles têm poder sobre vários governos. A União Europeia é eles. Eles se reúnem lá naquelas reuniõezinhas do Clube de Bilderberg. As reuniões do Klaus Schwab é só é o peixe pequeno da coisa. A reunião do Klaus Schwab é o seguinte: depois que o Clube de Bilderberg toma as decisões entre eles, que é uma reunião fechada, que você não sabe o que é falado lá, a não ser quem relata de lá de dentro, aí eles pegam essa pauta, montam o Fórum Econômico Mundial lá em Davos, e aquilo, o que eles querem avançar para frente, o Schwab é um funcionário deles. Chama ele, chama os governos dos países, chama os grandes empresários, fala: isso aqui é como o mundo tem que ir. Então, o Great Reset, eles estão falando sobre o Great Reset lá. O Schwab fala sobre isso. E ele, inclusive, fala: as pessoas não vão ter nada e vão ser felizes. Vocês, ele não fala nós, né? Engraçado que o Charles Schwab, o Schwab aí, do Fórum Econômico Mundial, ele fala assim: vocês não vão ter nada, as pessoas não vão ter nada e vão ser felizes. As pessoas, não ele, né? E o interessante é que ele é tataraneto de um Rothschild, de uma Rothschild. Ele é parente familiar de Rothschild. Esses caras, eles começaram aí uns 300 anos atrás com esse Natan, e ele era um cara que teve 5 filhos. E ele mandou, na Alemanha, e ele mandou um filho para cada país capital da Europa montar um banco. Então tinha um em Paris, um em Londres, e eles tinham uma comunicação que ninguém tinha igual, era muito rápido. E eles tinham até serviço de comunicação, de correio e tal. Então, deu uma crise numa praça, eles no dia seguinte já estavam sabendo. E às vezes até manipulavam a crise no sentido de... o que hoje o ataque especulativo, né, falam que é manipulado, no passado de fato era assim manipulado. Então, um dos maiores chateaus da França de vinho Bordeaux. Fala Charles Schwab, é Klaus Schwab. Klaus Schwab, isso, Klaus Schwab. Charles Schwab é um banco mesmo. Charles Schwab é uma instituição, uma corretora. Klaus Schwab. Um dos maiores chateaus de vinho franceses Rothschild. O escritório que está renegociando as Americanas foi contratado pela família, pelos controladores das Americanas lá, os ex-controladores lá, o pessoal do G3 foi o escritório Rothschild. Então, de fato, esses caras existem. E tem um filme que o Tom Cruise participou com a Nicole Kidman, que foi o último filme feito pelo Charlie Kubrick.
É Charlie também? Kubrick, o Kubrick foi um grande cineasta inglês e é uma festa com máscara que acontece um monte de bizarrice assim nessas festas, e essas festas é baseado nas festas dos Rothschild. Diz que esses caras faziam aí na década de 70. Tem fotos. Bizarrice tipo o quê? Tipo essa coisa do pedido, assim, coisas entendi. bizarras mesmo, assim, de festas com cerimônias e com coisas assim de... Meio ocultistas. Ocultista e libertinagem, né? Uma coisa de um troca-troca geral, assim. Se vocês digitarem hoje festa de máscara do Rothschild, década de 70, tem lá, tem o barão lá com a cara dele. E, inclusive, me parece que um deles, o maior desses barões aí, Rothschild, faleceu ultimamente. Aí precisa ver como é que vão acontecer essas mudanças. Vai ter sucessão. Então, é uma família muito diluída, tem muitos ramos, tem muita gente. Então, por isso que você não vê um cara que é o Rothschild que tem mais dinheiro. Porque são ramos, eles são donos de offshores com fundações, a fundação que é dona. Então, tem estruturas também para não dar tão na cara. E boa parte do patrimônio dos caras também são propriedades na Europa, né, Facá? Eles têm muito que valem. Não só na Europa, eles compraram a Flórida também. Eles têm. Os Rockefeller, por exemplo, tem muito dinheiro na Flórida. Sim, Rockefeller também. O Rockefeller tem dinheiro na Flórida? Sim. Eles compraram muitas propriedades lá depois do crash de 2008. Foram para. Na década de 30 eles fizeram a mesma coisa. Quando teve a Grande Depressão, Rockefeller foi lá, comprou muita terra na Flórida, ele tinha dinheiro. E ele tinha os bancos por trás, o Rockefeller era a família por trás do Chase, né? Então, como você é banco, né? Você emite dinheiro. Foi pra esse saco que você trabalhou? Trabalhei no Chase, trabalhei no Citibank, trabalhei na Merrill Lynch e depois na Lehman Brothers. Foram 4 bancos que eu trabalhei. Lehman Brothers foi aquele que faliu. Foi aquele que quebrou. Não fui eu que quebrei, eu tava lá quando quebrou. Tava lá? Tava lá em 2008, eu assisti a quebra ali da fila do gargarejo. Depois eu trabalhei em mais um banco, que foi o Standard Chartered, mas aí eu encerrei. Eu ia perguntar sobre essa questão. Você falou do sistema bancário, mas em alguns filmes falam muito de pessoas que ganharam muito dinheiro e muito poder. Sim, Michael Burry ganhou muito dinheiro com o subprime. Isso. Shorteou o subprime. Teve gente que ganhou dinheiro e poder com guerra, armas, vendendo para os dois lados. Aí é a indústria bélica, né? Mas não tem uma galerinha da indústria bélica também, não? Aí é o que eu chamo de igual? complexo militar industrial americano. Halliburton, Boeing, Lockheed Martin, essas empresas, entendeu? Que eles são os mais interessados nos conflitos. Grumman. Né? Agora, um dos que faz parte desse complexo hoje é o Elon Musk. O Elon Musk hoje ele é um principal. Por isso que, assim, não foi uma grande ideia mexer com ele. Porque não é por causa de X é peanuts pra ele. É porque tem uma batalha pela liberdade de expressão, mas o que ele tem que geopoliticamente é importante, e toda guerra contra ele, no fundo, ela tem um motivo geopolítico. Ele tem a maior rede de comunicação do mundo. Ele tem 6 mil satélites. 6 mil satélites? É isso aí. É isso ou é pouco? É 60 mil satélites? Acho que é mais. Não sei quantos mil satélites. Muito. O Sargão falou aí, mas ele vai ter uns 30 mil aí, pelo menos, operando. Então, ninguém tem a capacidade de comunicação que ele tem. A NASA não tem. Não tem. A NASA não tem nem como pousar foguete de ré, e ele tem. Entendeu? Então, assim, o complexo militar industrial americano, ele é um grande representante. Então ele tem contrato vitalício, provavelmente, com as Forças Armadas, com a NASA. É um cara desse, assim, digamos assim, ele tem um poder incrível também, e ele não está do lado dos globalistas. Isso é um bom sinal. Tem uma agenda tá junto com o Trump. Eles têm uma agenda meio própria, elas estão criando uma áurea assim, O né? único grupo industrial hoje que faz algum tipo de coceira no grupo industrial globalista, que os globalistas são os donos do sistema financeiro. Tá. O complexo militar industrial, ele meio que faz um contraponto a isso. Porque eles não estão... Não necessariamente eles estão junto com os globalistas. Às vezes eles estão contra. Né? No caso por exemplo, depois das Torres Gêmeas lá, e daquela guerra contra o terror e tal, eles estavam meio juntos, depois eles se romperam. Né? Então, assim, não é bem exatamente antagônicos. Ora eles estão meio que juntos ao mesmo tempo, ora eles estão antagônicos.
Com a entrada do Elon Musk nesse grupo, eu acredito que ele aumente mais o antagonismo entre os globalistas e o complexo militar industrial americano. E dá para disputar, que é quem dá suporte ao governo do Trump hoje. Quem vai dar suporte ao governo do Trump hoje esse grupo. E tomara que eles consigam disruptar mesmo um pouco a economia americana lá, para o mundo ficar um pouco mais eficiente, porque a gente tá chafurnando no inchaço governamental. Imagina, em termos naturais, qualquer coisa que consome mais do que 20% da sua energia é um carrapato que ficou maior do que o boi. Né? Então, o Estado hoje, como ele consome mais recurso da sociedade, 30%, 40%, ele precisa ser diminuído. E uma das coisas mais importantes que precisam ser feitas é a desregulamentação. São criadas muitas regras, muitas regulamentações, porque para o burocrata é muito bom ter muita lei. As pessoas não entendem muito a teoria do Taleb, mas principalmente a teoria dele é a desregulamentação. É menos leis, por quê? Hoje, o governo brasileiro, pra você ter uma ideia, federal, municipal, estadual, faz 9 leis por hora. Então, todo brasileiro é obrigado a saber as 9 leis por hora que são criadas no Brasil. Porque se você estiver na prefeitura, não sei de onde, tiver uma lei lá e você não cumprir aquela lei, você vai ser sancionado, você vai ter um problema. Então, o que o governo faz com a gente hoje? Ele pega você e ele descobre em qual das milhares de leis você está pisando na bola, porque ninguém está fazendo tudo 100% certo. E aí ele te coopta, inclusive te comprometendo, né? Lembra que a gente falou que tem o compromate, ele né? Cria a lei só pra te fazer tropeçar. Aí ele vai dizer, você tá fora disso, então você vira da patota que começa a ajudar a gente, senão você tá fora. Então, se esse DOGE funcionar e a desregulamentação funcionar, é extraordinário. Ontem, por exemplo, eu não sei se é verdade ou ainda é um meme, mas a gestão por meme está cada vez mais eficiente, né? O orçamento americano, ele estava com 1.800, quase 2.000 páginas, e eles vão tentar resumir para 150 páginas. Então, olha o ganho de desregulamentação que está acontecendo. E se o Elon Musk conseguir criar esse choque de desregulamentação no sistema, vai ser bom para todo mundo. Talvez a gente ganhe um pouquinho mais de tempo antes de ver esse crash, que no final vai ter que acabar vindo também, até porque vai ser uma maneira de purificar o sistema. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.